Glória a Deus. Amém? Amados, a palavra de Deus, ela diz que existe uma totalidade. Amém? A Bíblia, ela é assertiva em tudo. Então, se nós quisermos sermos assertivos, nós precisamos inclinar para esta palavra. Amém? Por isso que o salmista vai dizer assim, que a soma da palavra é a verdade. Não adianta eu pegar um pouco só da palavra e querer praticar. Vocês estão entendendo isso? Mas a Bíblia, ela é uma soma total de tudo. Então, para que eu possa experimentar a palavra de Deus, eu preciso me inclinar para a sua totalidade. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é uma totalidade. Por isso que o salmista fala que a verdade está nessa totalidade da palavra. Então, nós precisamos nos inclinar para, de fato, nós experimentarmos tudo que a palavra, ela diz. Amém? E nessa noite, eu quero falar para vocês sobre livrando da mentalidade de miséria. Amém? E existem pensamentos a qual nós adquirimos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada. Pode ser sofisma, pode ser crença, paradigmas, cultura, tradição. Isso tudo às vezes pode nos afastar daquilo que é uma verdade de Deus para as nossas vidas. Vocês estão compreendendo isso? Então, existe pensamento, existe algumas coisas que são contrárias ao propósito de Deus para as nossas vidas. Será que eu tenho pensado conforme a palavra de Deus diz? Será que eu tenho tido um comportamento de acordo com a palavra de Deus? Amém? Então eu quero falar para você que às vezes existem pensamentos que te prende e te estagna, deixa você estancado. Pensamentos que são totalmente antagônicos, contrários aos pensamentos de Deus. Tem uma música que a Laura canta, que a Laura Sogueles canta, ela diz assim, né? Os teus pensamentos me definem, és a minha realidade. Olha o que ela está dizendo, olha o que essa canção está dizendo, que os pensamentos de Deus, Ele traz definição para a minha vida. Os teus pensamentos me definem. Por isso que lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, fala que os pensamentos de Deus, amém? Tá? Não é de mal, mas Ele tem um pensamento de paz, para nos dar um fim que desejais. Os pensamentos de Deus, assim como está escrito na sua palavra, são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Será o que Deus está pensando ao meu respeito e ao seu respeito? Amém? Então nós precisamos ter um pensamento de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a pensar. A Bíblia nos faz pessoas mais inteligentes. Tudo bem? Amado irmão, olha aqui para mim. Às vezes você gasta mais tempo em redes sociais, talvez você gasta mais tempo em outras coisas, que talvez não traz uma definição de quem que você é. Talvez, eu quero falar para você, talvez você está aqui nesse momento, mas o seu pensamento está tão longe, tão distante. Talvez você que está escutando essa mensagem, o seu pensamento está tão distante. Enquanto nós estamos falando de algo que vai trazer uma definição de quem você é. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Diz assim, olha, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha o que Paulo está dizendo, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Então, da forma que eu tenho que lutar, não é de uma forma carnal. A forma que eu tenho que batalhar com meus pensamentos não é uma forma carnal. Aí ele continua dizendo:
não são carnais, mas sim poderosa em Deus. As armas que nós temos, elas são poderosas em quem? Em Deus. Diga isso comigo: as armas que eu tenho são poderosas em Deus. Aí ele fala, para destruir o quê? Fortalezas. Existe fortaleza que se levanta. Então as armas que nós temos, elas são poderosas em Deus, e elas não são carnais. Se eu for lutar de uma forma carnal, com os meus pensamentos, Felipe, eu vou cair, eu vou fracassar. Vocês estão compreendendo isso? Porque as nossas armas que nós temos, elas são espirituais, amém? Porque ele fala, olha, essas armas que Deus tem dado para destruir fortaleza, amém? Ela fala que ela vai destruir, versículo 5, argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, ela fala que existe fortaleza, argumentos, a palavra argumentos aí quer dizer sofisma, altivez, tudo isso pode se levantar contra o conhecimento de quem? De Deus. Agora, entenda isso, e levando todo agora o propósito, amém, dessas armas que Deus quer nos dar, é nos levar cativo a todo entendimento, a toda obediência a Deus. As armas que Deus tem nos dado, amém, para que nós possamos redefinir a nossa forma de pensar, elas são espirituais. Para quê? A fim de quê? Para um propósito, para levar cativo toda obediência a Cristo Jesus. Então existe um propósito dessas armas, é nos levar cativo à obediência de quem? A obediência de Cristo. Diga assim, obediência. Sempre a definição vai estar em obediência. Amém? Nós vamos entender isso. Jeremias 23, 29, ele fala assim que a arma, tá? Ela é como, a palavra de Deus, ela é como um fogo que esmiuça a penha. Ela é como um martelo que vai despedaçar a rocha. Essa é a palavra de Deus. Imagina todo conhecimento que se levanta. Imagina essa palavra como um martelo, destruindo, quebrando, desfazendo. Vocês estão entendendo isso? Todo pensamento que seja contrário aos pensamentos de Deus, ela é como um martelo que vai quebrar. Então por isso que eu estou falando que a totalidade da palavra, vocês lembram que eu falei isso no começo? Que a totalidade da palavra, tá? A soma da palavra, ela é uma verdade. Então se eu pegar simplesmente só uma parte da palavra de Deus, só algo, se eu não viver a totalidade da palavra de Deus, eu não consigo andar em plenitude. Porque eu tenho uma parte só do conhecimento. E eu estava lendo alguma coisa que eu estava escrevendo há tempos atrás, e eu escrevi uma coisa muito interessante. Eu escrevi assim, olha que interessante isso. Quando você conhece, você tem a obrigação de viver. Quando eu conheço, eu tenho a obrigação de viver. Quando eu sei, eu tenho a obrigação de fazer. Vocês estão entendendo isso? Então a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela é como um fogo que vem limpar, Felipe, que vem trazer limpeza, que ela vem temperar. Mas também ela é como um martelo que vai tirar todo conhecimento que é contrário, ele vai quebrar todo conhecimento que é contrário ao conhecimento de Deus. Por isso lá em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é somente ser salvo,
mas é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação simplesmente foi um start, mas eu preciso chegar ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que eu devo apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho que me apresentar, não é a qualquer pessoa, mas eu tenho que me apresentar a Deus. De que forma? Como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra do conhecimento. Vocês estão compreendendo isso? Nós estamos aqui na quinta-feira da libertação, e a palavra de Deus liberta. Por isso que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me inclino para essa palavra, mais em liberdade eu vou andar. Eu não vou andar cativo. Eu não vou andar prisioneiro, mas eu vou andar livre, eu vou andar liberto. Mas tudo está ligado à obediência. Por isso que ele fala que as armas na nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo argumento, todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus deseja que o seu povo o conheça. Vou repetir isso. Deus deseja que o seu povo o conheça, saiba quem Ele é. Porque a palavra de Deus diz assim, que meu povo, ele não conseguiu prevalecer, o meu povo não conseguiu vencer, porque lhe faltou o conhecimento. E aí, no texto, ainda continua dizendo assim, olha, porque eles desprezaram o conhecimento, então eu também vou desprezá-los. Deus está propondo hoje para nós o seu conhecimento, a sua verdade. Amém? Porque Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas para que eu possa experimentar, eu preciso viver em obediência. E a obediência, amém, gera pensamento certo, pensamento correto. Amém? Você precisa pensar de acordo com a palavra de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim, assim como imagina a sua alma, assim você é. Se você imagina que é um fracassado, você será um fracassado. Agora, se você imagina que você é um vencedor por meio de Cristo Jesus, você será vencedor. Seus pensamentos traz definição para você. A forma que você pensa vai trazer definição para você. Você é resultado dos seus pensamentos. Porque todo pensamento irá gerar um sentimento. E o sentimento vai gerar um resultado. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala assim, olha, o quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor nisso, se há algum louvor nisso, pensai. A Bíblia nos faz ser inteligente. A Bíblia nos ensina a pensar. A Bíblia não nos deixa ignorante. Meu amado irmão, se tem um manual para a sua vida, é a palavra de Deus. Se tem algo que vai direcionar a sua vida, que vai dar clareza para você, é a palavra de Deus. Por isso que lá em Efésios capítulo 4, versículo 23, diz assim,
e sedes renovados no vosso modo de raciocinar. Sejam renovados na forma de você pensar. Mude a maneira que você pensa. Mude a forma que você pensa. Porque quando você pensa de acordo com aquilo que Deus tem para você, você renova sua mente e você pode experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Posso ouvir um amém por isso? E uma das coisas que você precisa livrar é o pensamento de miséria. Você precisa romper com o pensamento de miséria. Você precisa livrar desse pensamento. Abra comigo lá em Gálatas capítulo 13, 3. Versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Hein? Gálatas 3, versículo 13. Olha o que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Vá comigo para o versículo 29, por favor. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei, fazendo-se maldito. Então houve uma troca. Amém? Houve uma troca. Então agora ele se faz maldito para que eu me tornasse o quê? Abençoado. Amém? Então houve uma troca. Então Cristo agora nos resgatou da maldição da lei. Então tudo aquilo que estava contrário a mim e a você, Cristo Jesus nos livrou. Havia uma carta, havia uma escrita que era contrária a mim e a você. Cristo Jesus foi lá e o quê? Cancelou. Diga assim: cancelado. Amém? A moda aí, a onda da moda está falando cancelado, né? Então Cristo Jesus já cancelou. Ele cancelou toda maldição. Mas pastor, qual maldição que era? De Deuteronômio capítulo 28. Não precisa abrir, porque lá em Deuteronômio capítulo 28, depois você pode ler, ele vai falar sobre bênção e também sobre maldição. Mas para que nós pudéssemos viver a bênção, estava direcionada à obediência. Por isso que ele fala: se obedecer, as bênçãos virão sobre você. Se obedecer, as bênçãos correrão atrás de você. Tudo está relacionado, Felipe, à obediência. Quero falar para você: se você obedecer, as bênçãos, amém? A qual está escrito aqui em Gálatas 3, versículo 13, essas bênçãos
elas vão seguir você. As bênçãos vão seguir você. Versículo 14: para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Cristo Jesus, para que pela fé recebemos a promessa. Por meio de quem? Por meio do Espírito. As bênçãos de Deus está relacionada com a obediência. Olha aqui para mim. Deus financia obediência. Deus financia propósito, Deus financia obediência. Quero falar para você, meu amado irmão, quando eu comecei a fazer esse projeto de releituras de algumas canções, eu falei, vou fazer isso aqui em casa, né? Eu pensei assim, vou pegar um aparelho que o pastor Salomão tem em casa, vou trazer para minha casa, vou pegar o violão do Bruno ou o violão do pastor Salomão e vou gravar aqui em casa. Mas aí na hora que eu fui gravar, não ficou legal, Felipe. Eu falei, nossa Deus, não ficou do jeito que eu queria, né? Falei, Deus, eu queria uma coisa melhor. E eu fui, encostei, e aí eu fui, liguei para um amigo meu, eu perguntando, ô fulano de tal, você tem uma plaquinha de áudio melhor? Eu preciso de uma placa de áudio melhor, com uma qualidade de 48 bits, que a gente, todo músico já tem essa linguagem, né? Que vai, né, captar bem o áudio. Eu preciso dessa placa. Esse amigo meu é dono de um belo estúdio. Ele falou, por que você não vem para cá, para o meu estúdio, e faz aqui no meu estúdio? E eu falei para essa pessoa, eu não tenho recurso para pagar. Ele falou, não estou te cobrando nada, eu estou te ofertando o meu estúdio. Pronto. Precisava de gravar uma voz no domingo, retrasado ou passado, não me lembro. E esse meu amigo, ele marcou uma programação com a família, de ir para a fazenda, para a chácara. Ele me ligou cedo, olha, eu não consigo estar com você para fazer isso. Fui e descansei no Senhor, sabendo que eu tinha que gravar na segunda. E eu lembrei de um aluno meu, no domingo, 10 horas da manhã, eu ligo para esse aluno meu. E ele é um baita de um produtor, mega produtor. Liguei para ele, fulano de tal, você está na sua casa? Tô, tio. Ele me chama de tio. Perguntei assim, eu estou precisando de gravar uma voz, só que é para agora. Ele falou, tio, vem para cá. O senhor já está vindo? Já? Te espero aqui. Se o senhor conseguir chegar aqui em 20 minutos, eu já abro aqui para o senhor e o senhor grava. Meu amado irmão, fui em outro mega estúdio. Tio, a porta do estúdio está aberta para o senhor. O dia que o senhor quiser vir aqui fazer, gravar, mas eu não tenho recurso para financiar. Quanto é que vai ficar? Não é nada. Eu estou abrindo a porta do meu estúdio. Calma. Fui chamado para cantar em um CD de uma amiga minha, uma doutora, amiga minha. Não vou citar o nome. Uma pessoa muito querida. E eu cheguei no estúdio desse outro amigo meu, que vários cantores famosos gravam nesse estúdio. E cheguei, produzi a música junto com o dono do estúdio, estamos lá produzindo. E aí ele viu que eu estava gravando esse projeto. Aí no final, essa minha amiga foi embora com seu esposo. Aí no final ele falou, você poderia fazer algo? Eu falei, fazer o quê? Eu contando o projeto para ele. Ele falou, você pode trazer esse projeto para cá, para o meu estúdio? Você pode trazer esse projeto para cá, para o meu estúdio? Mas eu não tenho condição de pagar, isso aqui é um valor muito alto. É R$600 por música, e olha lá. Eu falei, não dou conta. Ele falou, eu não estou te cobrando nada. Eu só quero que você esteja aqui. Meu amado irmão, Deus financia propósito.
O que eu queria fazer em casa, quietinho lá no meu quarto, Deus abriu 3 portas de 3 estúdios em Uberlândia de referência. Por quê? Estava debaixo da obediência. E não somente isso, Deus levantou pessoas aqui no nosso meio. Deus levantou pessoas aqui no nosso meio, meu amado irmão, para fazer algo por minha vida, que se eu fosse pagar, eu não teria condição. Deus levantou pessoas aqui no nosso meio para fazer coisas por mim, que se eu fosse pagar, meu amado irmão, mas tudo isso que eu estou vivendo por causa da obediência. Deus financia propósito. Deus financia propósito. Porque tudo está relacionado ao quê? A obediência. Então diga assim comigo, Cristo. Diga comigo, Cristo me resgatou da maldição da lei. Repita isso comigo, o Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por mim, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que, diga isso comigo, para que a bênção de Abraão chegasse até a mim por meio de Cristo, para que pela fé, diga isso comigo, para que pela fé eu receba as promessas do Espírito. Se eu sou de Cristo, então sou descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Deus financia propósito. Você precisa livrar de toda miséria. Ele não tem miséria para a sua vida, ele tem propósito. Ele não tem miséria para a sua vida, ele tem propósito. Olha aqui para mim, entenda isso. O Senhor vai olhar para a igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica, uma igreja que tinha tudo, mas de repente ele fala que aquela igreja era uma igreja miserável, porque deixou de cumprir o propósito. Você está entendendo? Quando eu estou falando sobre miséria aqui, eu estou falando de um espírito miserável. Você não pode ter um espírito miserável. Você não pode ter uma mente miserável. Por isso que eu falei para você, o que Deus tem para mim é muito mais além. Eu estava pensando em fazer um negócio em casa. Deus de repente faz eu pensar muito mais além. Então você precisa recondicionar sua mente. Livra-se da mente miserável. Não estou falando de pobreza. Preste atenção nisso. Não estou falando de pobreza. Estou falando de uma mente miserável. Gente, tem gente que mora numa mansão, mas é miserável. Que vive um espírito de miséria. Pessoas precisam livrar disso. Entenda isso, Deus nos resgatou. Cristo nos resgatou, amado irmão, para vivermos uma promessa acima. Então você precisa recondicionar o seu pensamento a viver de acordo com o padrão de Deus. O que Deus está pensando ao meu respeito nessa situação? O que Deus está pensando de mim nesse momento? Como eu devo me comportar diante dessa situação? Meu amado irmão, você precisa elevar os seus pensamentos. Você precisa recondicionar os seus pensamentos para pensar
conforme Deus pensa.